Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Olá, pessoal. Hoje em Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários, uma pessoa que se superou muito, compreendeu esse princípio, que um dia era comum, mas alcançou em Deus um destino extraordinário. Muitas coisas, muita vivência, muita estrada, muita história que fez com que ela pudesse, nesse momento, assumir algo mais forte dentro de uma identidade. E acabou escrevendo não apenas um livro, mas agora já está lançando o segundo. Eu quero, sem delongas, chamar aqui para esse bate-papo a Adriana Vargas. Marcelo Antunes, muito prazer, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você, é uma honra. Que coisa boa. Adriana, vamos lá. Eu preciso que você se apresente de forma rápida para o público, né? Casada com Glauber, mãe das gêmeas mais queridas de Goiânia. Explica um pouco aí da sua história, só para o pessoal contextualizar e depois eu falo também o que você faz. Maravilha. Eu sou Adriana Vargas, casada com Glauber, mãe das gêmeas Gabriela e Heloísa, moro em Goiânia, né? Sou natural do Mato Grosso do Sul, vim aos 9 anos para Goiás, quando a minha mãe se casou pela segunda vez, ela é viúva do meu pai. E estamos aí nessa jornada, né? Tive a honra, o prazer e o privilégio de conhecer o Marcelo em 2017, quando eu estava aí numa busca pessoal, né? Minhas filhas tinham 3 anos e eu estava meio que naquela crise de identidade, né? Querendo ser uma profissional muito bem-sucedida, mas também querendo ser a melhor mãe do mundo, querendo ser a esposa perfeita. E aí deu aquela bugada na mente. Foi quando um amigo me indicou um treinamento do Marcelo, eu vim parar em Brasília. E desde aí estamos nessa jornada incrível. Maravilha. Adriana, é engraçado, né? Você sabe que cada pessoa que vem aqui para essa conversa parece que tem um tom, parece que tem um ritmo. E eu acho que isso é a coisa mais legal, porque eu não gosto muito, assim, daquelas coisas bem protocolares. Eu não tenho aqui, por exemplo, um roteiro de perguntas. As pessoas até me perguntam, o que você vai me perguntar? E eu falo, não sei, porque isso vai na superfície da conversa. Então, tem pessoas que a gente começa de uma forma a conversa, outras pessoas a gente começa de uma outra forma. E aqui, com você, eu quero começar mais ou menos, né, digamos assim, no tempo de 2017. Depois você vai, obviamente, você vai descer lá um pouco, né, na sua história de vida. Depois você vai ascender para aquilo que você também veio se tornando. Mas eu me lembro que a primeira vez que você veio para um treinamento, anterior a isso, eu havia ido a Goiânia para fazer uma palestra. Verdade. Né? Eu fui lá, fiz uma palestra lá, tinham acho que umas 54 pessoas lá em Goiânia. E foi a primeira vez que eu havia tido a oportunidade de ir ali ministrar aquela palestra. E depois você veio para o treinamento. E eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção ali no treinamento, que foi o Mentalidade 7.0, foi a fome que você tava, né? A sede que você tava. Você pegou ali um caderno ali, e eu se não me engano, você chegou a comentar comigo que havia escrito 27 páginas. Você escreveu tanto ao ponto de eu virar e falar assim, gente, se a Adriana quiser entrar lá no meu lugar para dar treinamento, ela poderia fazer isso, porque você veio absorvendo. Me conta aí, de onde que veio aquela sede, aquela vontade naquela época, tamanho desejo para te impulsionar? Então, é justamente aquele momento que eu estava da crise da maternidade, né? Porque eu falo que eu sempre fui muito independente, eu sempre fui a mulher guerreira, né? Porque eu via minha mãe sendo, né, a mulher guerreira. Minha mãe, com 22 anos de idade, ficou viúva e com 2 crianças pequenas. Eu tinha 3 anos, né? E, assim, eu cresci, depois eu tinha 3 anos, minha mãe foi se casar novamente só quando eu tinha 7 anos de idade. Então, as minhas lembranças de infância são sempre eu, minha mãe e minha irmã. E minha mãe tendo que ser tudo, né? Então, quando eu virei mãe, já, graças a Deus, numa outra estrutura, né? Eu casada, com um casamento solidificado,
Só que eu tinha aquela busca. Sabe que eu nasci para quê? Né? Que as pessoas sempre... Missão, propósito de vida. Eu nasci para quê? Deus me chamou para quê? Então, quando eu engravidei, eu vinha muito nessa busca. Então, eu fiz faculdade, eu morando em Goiânia, fiz faculdade em Anápolis, na UEG. Embora seja uma faculdade pública, mas tinha os gastos, né? De eu ir e voltar para Anápolis todos os dias. Então, foi nessa época que eu entrei na CIA, né? No programa de trainee da CIA. Fui trabalhar no shopping, então, por quê? Porque era a única coisa ali que eu conseguia conciliar, né? Entre faculdade e trabalho. Então, nessa época, eu já namorava meu esposo, casei, e nós ficamos aí 8 anos de casados, e todo mundo perguntando, vocês não vão ter filho? Não, vocês, né? E a gente, não, vamos... Aí eu fui fazer uma pós-graduação, aí eu virei professora, né? Então, sabe aquele negócio de querer criar uma estrutura familiar para poder ter filhos, para oferecer para os filhos tudo aquilo que a gente não teve, né? E aí, quando eu tive as minhas filhas, eu estava muito numa pegada... Na época, eu trabalhava na Herbalife, né? E eu estava muito, assim, numa ascensão comercial, né? Então, só para você ter ideia, a Herbalife, na época, lançava promoções de vendas. Você tinha que bater meta anual. E a premiação era cruzeiro pela Costa Brasileira com tudo pago. Eu ganhei 3 consecutivos. Então, eu sempre fui essa que, quando eu quero... Eu quero, né? Eu brinco assim, que se não for para ganhar, não me chama para jogar, não. E a influência quase nada é alta, né? Quase na influência, combinação de influência e dominância e uma explosão. Então, eu sempre fui muito intensa. E aí, quando veio a minha gravidez, né? Foi o primeiro susto. Por quê? Porque eu e o Glauber, nós combinamos, vamos ter filhos? Ah, beleza, vamos ter esse filho. Até porque eu estava com 35 anos. Né? Então, eu falei assim, opa... já está ficando cada vez mais difícil, né? Questão de fertilidade, a mulher vai perdendo, não adianta. E decidimos ter filhos. E aí veio a maternidade, né? Veio a gravidez que a gente queria, só que chega lá, vamos escutar o coraçãozinho do bebê, aquele momento lindo, né? Vamos. Aí o médico, escuta, e a gente, Eu lembro até hoje, o Glauber estava sentado na cadeirinha do lado, segurando a minha mão, e o médico, escuta de novo. Aí, a gente já escutou. Ele, vocês não perceberam? E a gente percebeu o quê? Aí o médico, são 2. O Glauber, acho que ele só não caiu, porque ele estava numa cadeira, né? Mas eu lembro que ele soltou a minha mão assim, e foi um susto pra gente, né? Só que aí, enfim, aí a gente foi descobrir que nas 2 famílias tinha né? Caso de gêmeos e tal. E com 6 meses de gestação, eu tive início de descolamento de placenta. Então, até os 6 meses de gestação, eu continuei com a minha vida normal. Sabe? Eu falo que fui fazer book de grávida, aquela coisa de sonho, né? Um barrigão enorme. Então, eu trabalhava com emagrecimento, eu procurava muito me cuidar nessa fase. E aí, quando veio o deslocamento de placenta, eu tive que tomar muito hormônio para segurar. O médico me falou assim, você tem 2 opções. Ou eu te interno, eu estava com 6 meses de gestação, eu te interno até dar as 37 semanas, ou você... E aí falou para meu marido, ou vocês 2 vão ter que me prometer que ela vai ficar deitada 24 horas por dia, inclusive falou para meu marido, inclusive você tem que dar banho nela, arruma uma cadeira, bota no banheiro, que ela não vai poder nem tomar banho sozinha. Então, assim, pensa uma mulher a 1000 por hora. Totalmente ativa. Totalmente ativa, de repente, tanto é que meu marido saía para trabalhar, ele me deixava na casa da minha sogra, porque eu não podia ficar sozinha, eu não podia pegar um copo d'água, ir na cozinha pegar um copo d'água. Minha vida era sofá, cama, cama, sofá, sofá, cama. E aí aquilo foi mexendo com o meu psicológico, né? Mas eu muito ali, é um sonho, é uma dádiva, né? Que muito foi dado, muito será cobrado. Então, eu entendo, Senhor, porque são 2 bebês, né? E aí o médico me explicou isso, pesa mesmo, e tinha a questão da minha idade já mais avançada. Então, beleza. Então, quando as minhas filhas nasceram, eu falei, agora eu vou respirar. A brincadeira estava só começando, né? Então, por quê? Imagine, eu falo que você também tem 2 filhos, mas vem com manual? Não. Não vem com manual e ainda que você ouça conselhos, você vai viver coisas que você nem nunca imaginou. Exatamente. Agora, imagine você vivendo isso dobrado ao mesmo tempo. Então, eu literalmente surtei, pirei,
sabe? Cheguei a mandar meu marido embora de casa. Eu falo que Deus é tão bom, né? Que eu acho que ele percebeu ali, ele se mudou pro sofá. Uhum. Ainda bem que ele não viu, né, esse Ainda conselho, né? glória a Deus, Então, assim, foi uma crise existencial mesmo, Uhum. sabe? Eu me cobrava muito de não dar conta de cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. Chegou ao ponto de eu ligar pra minha irmã uma vez em desespero, chorando. E a minha irmã saiu correndo pra ir lá em casa e falou: o que aconteceu? O que aconteceu? E eu tava chorando, porque as 2 bebês estavam chorando, porque tava na hora de dar de mamar e eu não queria escolher uma. Falei: como que eu vou dar de mamar pra uma e ver na outra chorando? Sabe? Aquilo assim, bugou a minha mente. Bugou. Então, e aí uma amiga, né, que inclusive você conheceu, que era minha cliente da Herbalife, virou e falou assim pra mim: Adriana, você precisa conhecer a área do desenvolvimento humano, você precisa de autoconhecimento. Eu virei e falei assim: e onde que eu compro isso? É um livro? É o quê? Né? E aí foi então que ela falou: não, você tem que começar a fazer cursos e tal. E foi aí que eu fui parar em você. Então, eu tinha um motivo muito Uhum. forte, sabe? Porque eu entendi que é a minha vida que estava em jogo, sabe? Eu falei assim, cara, se isso aqui não der certo, sei lá, se você é a próxima pro lado de uma ponte, de um prédio. Então, eu tava nesse momento de uma busca de falar assim, Deus, não é possível que eu ganhei tantas coisas, o Senhor me deu tantas bênçãos para eu não saber o que fazer com isso. Então, eu estava nesse momento de crise de identidade. E aí me falaram que você tinha um remédio. Que você vai lá, que você vai sair, sabe? Tipo assim, ó, você precisa de uma cirurgia. Vai lá que ele é o cirurgião. Então, eu realmente cheguei no Mentalidade 7.0 com essa... Tipo assim, o treinamento tá marcado para as 9. Eu lembro que 7h30 da manhã eu já falei, bora, gente. Vamos, que eu quero ser a primeira. Eu fiquei na porta. Eu lembro, e você tava na primeira cadeira, né? Na primeira cadeira. Então, eu falei assim, além disso tudo, era a primeira vez que eu saía de casa E que você deixava suas e filhas. que eu deixava as minhas Eu filhas. lembro que no final você foi falar a respeito, você foi me dar um retorno, né? Aquela época que a gente passava, né, em Os alguns momentos, um microfones. microfone nos eventos. E eu lembro de você ter falado isso, né? Você falou que tinha sido a primeira vez que você tinha saído de casa e tinha deixado suas filhas. Eu lembro disso.